Então seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui deste canal onde nós fazemos a análise semanal da política e da economia. Semanalmente estão comigo também o Jorge Marrão, à minha esquerda, geograficamente falando, e o Jaime Nogueira Pinto, à minha direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que nós temos várias parcerias que conseguem ajudar a independência do canal. A primeira e a mais importante é com a Prozis e a segunda é com a Blucrau, que gera fundos de investimento para empresas e fundos de investimento e PPRs. Bom, ainda temos ajuda à produção neste programa do grupo Sendis Alidade. Agora sim, without further ado, vamos lá aos temas. E há um que se tornou incontornável esta semana, que foi a Conferência de Munique e o rift cada vez maior entre os dois espaços, os Estados Unidos e a Europa. Jaime, o que é que achou de Munique? Bom, é evidente que gostei do que o vice-presidente Vance disse em Munique, porque chamou a atenção para um tema que a gente já aqui até já temos falado e que é um tema que de facto vem nos últimos anos, vem surgindo na Europa, que é quando Vance essencialmente, e foi talvez isso que chocou mais toda a gente que queria ficar chocada, que foi que vocês europeus estão muito preocupados com a China e com a Rússia, mas não olham para o problema que vocês próprios trouxeram às coisas, que é que vocês não querem, recusam as soluções que os vossos eleitores dão, e foram ao ponto, ele depois, enfim, mencionou vários desses casos de cancelamento, e talvez aquele, talvez mais escandaloso de todos, que é o Supremo Tribunal o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal da Roménia, suspender uma eleição, quer dizer, suspender, não só suspender, anular uma eleição, mandá-la repetir, quer dizer, porque ora, claro que isto tem a ver, e vamos lá ver, Vance não é Trump, no sentido que Vance é mais estruturado intelectualmente, politicamente, e diz as coisas com um ar simpático, com um ar tranquilo. Trump diz sempre tudo com excitação, com superlativos. E Vance, portanto, aquilo é um discurso bem pensado, bem pensado. Com certeza foi um discurso que ele concertou com o presidente. E, portanto, é uma mensagem forte à Europa, é uma mensagem muito forte à Europa. E é uma mensagem exatamente no sentido de arrepiar, digamos, estas políticas, tais políticas de cancelamento, de linhas vermelhas, e ter mais respeito e mais atenção pelos eleitores e pelos tais valores europeus, ou neste caso ocidentais, ou euro-americanos, que a Europa diz defender, mas que de facto nós temos visto vários desses comportamentos. Aliás, o Vance citou nomeadamente um homem em Inglaterra que foi detido porque estava a rezar, é uma coisa clássica já, porque as pessoas crentes que vão rezar próximo das clínicas de aborto e pretendem, por vezes, dissuadir as abortistas de o fazerem, e esse homem foi detido em Inglaterra, teve de pagar uma multa gigantesca. Ora bem, estes comportamentos têm-se multiplicado, quer dizer, noutros aspectos, as chamadas linhas vermelhas, os partidos com que são excluídos, embora sendo votados pelo povo, por uma parte do povo, claro, uma parte dos eleitores, são excluídos da convivência democrática e são excluídos, sei lá, nos casos, às vezes nos parlamentos, os outros partidos não lhes falam ou não os cumprimentam, quer dizer, portanto, tudo isso de facto leva, isso é que é a verdadeira erosão democrática, não é? Anda tudo muito preocupado com a erosão democrática, essa é que é a erosão democrática, porque nós não temos, e ainda há pouco estava a falar isso com o Jorge, vamos lá ver, se começarmos a dar conteúdos às votações, estamos de facto a pôr em jogo o jogo da democracia.
Porque o jogo da democracia qual é? O jogo da democracia é, uma vez que já não acreditamos no poder, digamos, dos reis por direito divino, para não andarmos sempre à pancada cada vez que queremos saber quem é que é o chefe, aceitamos um jogo que é a votação, mas tem que se respeitar, as regras do jogo, e depois há umas regras permanentes, que são as constituições, normalmente, que definem. Ora, a partir daí, o querer declarar que certos partidos não respeitam os direitos humanos, mas não respeitam os direitos humanos em quê? Onde é que isso está? Mas as pessoas votam neles? Então, se votam neles, como é que querem fazer? Se votam neles, se eles têm uma parte da representação nacional, como é que é? E às vezes até ganham? Como é que é? O que interessa, o que está em jogo é se quando eles perdem, saem. E têm saído. Os polacos, por exemplo, perderam as eleições, saíram. Está a falar do PiS. Do PiS, exatamente. Os polacos, quando perderam as eleições, saíram. Depois temos que, para evitar também este exercício extraordinário, que é para evitar que esses partidos cheguem ao poder, acabamos por ter situações, como temos, por exemplo, em França, temos três blocos. A Marine Le Pen tornou-se o árbitro da política francesa, que também, depois estes jogos têm efeitos perversos, não é? E a França está relativamente ingovernável, não é? Porque estes partidos, de facto, como o centro-direita e o centro-esquerda abandonaram, de certo modo, causas, problemas, não quiseram mais saber deles, na esquerda deu-se o fenómeno do wokeismo, não é? E que a esquerda normal, digamos, não soube controlar isso e agora vai-lhe sofrer as consequências. À direita, os problemas da inflação, da imigração, também não foram, quer dizer, foram praticamente também abandonados por os partidos tradicionalmente conservadores, democratas cristãos, etc. E apareceram novos partidos, ou partidos antigos que eram, de certo modo, marginais, como o Front National em França, o Front National até às eleições dos finais do século XX não tinha grande representação, mas quer dizer, passou a ter porque exatamente pegou nestas novas causas que os partidos tradicionais da direita abandonaram, esses problemas da inflação, os problemas da imigração, os exageros todos com este colapso, o apocalipse climático que também foi criado. E as pessoas perguntam-se, mas porquê? Porquê é que nós estamos a viver disto? E depois levam umas respostas, é a ciência, é a razão, que são coisas que também já vimos que a ciência é uma coisa... Há cientistas de um lado e do outro, a gente viu isso na Covid, quer dizer... E se conhecermos um bocadinho os meandros das coisas, percebemos que não é tão estranho que essas coisas estejam divididas, até porque também há lobbies, há interesses poderosíssimos, quer dizer, e há um lado oculto da política, quer dizer, apesar da transparência e da proclamação de transparência, de vez em quando damos-nos conta, e enfim, os que nos preocupamos mais com isso, sabemos que muitas vezes jogos de interesses, jogos poderosos de interesses financeiros que de um lado ou do outro movem estas coisas e portanto o jogo não é assim tão transparente e tão límpido, mas aqui quer-se aplicar e eu acho que nesse aspecto, voltando à declaração do Vance, outra coisa que foi muito interessante e que está a ser muito protestada, e logo na Alemanha houve logo o chanceler Scholz disse que o Vance não se podia meter na política. Os europeus não fizeram outra coisa em relação às eleições americanas, senão dizer que a Kamala Harris era uma presidente fantástica. Todos eles praticamente disseram. E alguns até foram mais longe, disseram que uma eleição de Trump seria uma desgraça. Portanto, os europeus meteram-se a ferro, estiveram na política americana e agora estão muito indignados porque os partidos, porque Vance e Musk também, Musk assim numa forma até quase divertida,
falam com os seus correspondentes ou com partidos com que eles simpatizarão no jogo europeu. Mas porquê é que uns podem fazê-lo e outros não podem? Não é? Esta perplexidade é que eu acho que temos que comunicar às pessoas. Quer dizer, isto há de facto duas regras pelos conteúdos. Não há. Ora, a regra para ser respeitada tem que funcionar igualmente para as duas partes. Quer dizer, se uns podem, os políticos europeus fartaram-se de dizer coisas de influenciar, já se influenciou alguma coisa também, felizmente influenciou um pouco, mas pelo menos tentaram influenciar exatamente as coisas que Vance lá está, teve meia hora com a Sheila Weidel, depois teve 20 minutos com o líder da democracia cristã, que em princípio ganhará as eleições, e não passou cartão a Scholz, que também está de saída, não é? Portanto, eles queixam-se. Não acha irónico que o vice-presidente americano dê uma lição de democracia à Europa quando faz essa crítica interna? Mas deixa-me ter a ideia. Quando esta questão do wokeismo existiu durante muito tempo nos Estados Unidos. Aliás, as empresas americanas... Aliás, vou dar um exemplo concreto. Eu tirei os direitos do Facebook. O Facebook uma vez censurou-me um vídeo. Claro. Que eu acho inadmissível. Claro. Não pode haver censura nestas coisas. E, portanto, isto foi uma coisa praticada pelos americanos. E já agora o exemplo que o Jaime deu, daquele protestante junto das clínicas de aborto, os Estados Unidos estão cheios disso. Claro. Não, mas o Vance... Mas o Vance e a equipe Trump estão a mudar isso. Aliás, já fizeram várias coisas nesse sentido. Pois, mas aqui o problema não é esse. O problema é o lecture à Europa, sabendo que tem problemas internos. Não, eles estão, eu isso achei que ele aproveitou para dizer na Europa, e aliás ele referiu-se que ele próprio, aliás... Tem uma parte que eu agora me estou a lembrar exatamente do que ele diz. Nós também temos consciência que nós nos Estados Unidos foram exatamente vítimas da mesma coisa. Aliás, todo este wokeismo, como já aqui falamos, é um fenómeno muito, muito curioso, porque é um fenómeno que vai com aqueles pós-estruturalistas, é toda aquela fase na Europa de reconversão do marxismo, no sentido que, por um lado... enfim, os marxistas, sobretudo depois do maio de 68, viu-se que o modelo soviético não era propriamente um modelo muito, quer dizer, tirando aqui alguns dos nossos entusiastas do pós-25 de Abril que ainda faziam umas viagens à União Soviética, quer dizer, não era propriamente um modelo que se apresentasse para pessoas livres e decentes. E, portanto, começaram a tentar reconverter, que foi todos os estudos sobre o jovem Marx, foi os estruturalismos, e há aquele grupo todo, não é? De pós-estruturalistas franceses que vão aos Estados Unidos, têm um apoio grande, como está a calhar, daquelas universidades da Costa Leste e da Califórnia, e depois começa a chegar, de facto, o wokeismo. E depois começam a chegar aquelas coisas que já tocam o foro da paranoia, que é as pessoas que dizem que eu não sou um homem, sou um lobo, ou identifico-me como lobo, sim, identifico-me como pássaro, identifico-me, sei lá, tenho 70 anos e chamo-me Joaquim, mas identifico-me com uma menina sou uma menina que tem 20 e chamo-me Odete e ando com tranças e saias, e isso passou a ser um tema, quer dizer, o problema não é essas pessoas dizerem assim, porque pronto, isso toda a vida houve gente maluca, mas o problema é quererem o reconhecimento. Sim. E serem tratados como tal, e em algumas legislações o não os tratar como tal, ser sujeito a sanção. Quer dizer, isso é que, por amor de Deus, quer dizer, portanto, isto não podia durar muito tempo, quer dizer. Agora, a América foi, o Camilo tem toda a razão, a América foi não só o berço, foi enfim, de onde veio quase tudo isto. Sim, das universidades, até na Europa, vá lá, faça justiça, na Europa tem havido mais contenção. Sim. Mas agora, na América agora a contenção também chegou, porque o Trump já disse aquela coisa ótima que foi, há
Há dois sexos, há dois géneros e são determinados biologicamente. Quer dizer, os homens já não vão para as competições de natação femininas, que era, de facto, uma vergonha, não é? Jorge, Conferência de Munique. Bom, relativamente à Conferência de Munique, eu tenho fiquei com uma posição relativamente ambivalente. Então. Por duas ou três ordens de razão. Eu julgo que, primeiro, há uma tradição na política externa americana que tem a ver com a ideia de América isolada, aperfeiçoando a democracia interna, dá uma lição ao mundo e o mundo corrige. Esta é a tese de Trump e de Vance. No fundo, foi isso que ele veio fazer. Isto é uma história já muito antiga. Enfim, se ler o Kissinger na diplomacia, ele tem lá isto muito bem explicado. Portanto, é uma América que explica ao mundo como é que se faz e foi o que Vance veio fazer. Mas depois há uma outra tradição um pouco diferente, que é uma ideia de uma América messiânica que faz uma cruzada no mundo e investe dinheiro no mundo para corrigir o mundo. A primeira é ambivalente. O que é ambivalente? Primeiro ao fazer isto que Vance fez e que o Jaime retratou... Mas Jorge, aproximo, quando estiveres recostado na cadeira, próximo ao microfone. Exatamente. Ao fazer isto que Vance fez, está a seguir este primeiro raciocínio. E que é muito interessante, porque eu acho que eu que simpatizo com Trump na ideia, na forma como ele está a arrumar, eu diria, a casa da América, quando ele quer arrumar a casa do mundo como está a fazer, criou aquilo que se poderia chamar uma ruptura na estratégia transatlântica. E os europeus têm que ficar assustados com isto. Têm que ficar assustados com isto até pelas próprias razões que o Vance deu. Só que o Vance, eu acho que se esqueceu do que é a história da Europa. A história da Europa... Não sabe. Não, sabe, ele sabe. Não, isso ele sabe. O que ele escolheu foi um caminho, que é este caminho, e isso faz-me lembrar em 1961 o Kennedy era tão forte a América que dizia que a América pagava qualquer preço e exportava qualquer fardo para levar os valores do Ocidente ao mundo. E o que era? A democracia, os direitos humanos, o respeito à soberania. Farei isso se for preciso. A verdade é que Trump não tem isso. Trump tem uma América mais endividada, tem uma América mais interdependente com outras economias e, portanto, não tem essa capacidade de fazer essa cruzada messiânica. E então escolhe esta ideia do isolamento. Mas o isolamento não é porque não queira continuar a dirigir o mundo. É que é importante que se perceba isso. Ele quer dirigir o mundo dizendo, se vocês seguirem o meu exemplo, isto vai bater certo. E no fundo é o que Vance veio dizer. E portanto, é nesta encruzilhada que nós estamos. Agora, porque é que eu digo que ele provavelmente se esqueceu da ideia da Europa? Porque a Europa, e que assim já tem isso muito bem retratado, a América vamos lá ver, a América por si só é realmente um continente isolado. Tem um território brutal, tem dois vizinhos fracos e tem dois oceanos. Não precisa do equilíbrio do poder para nada. Aliás, nunca teve uma guerra no próprio território, a não ser a Guerra Civil. Em 1812 os ingleses entraram. Os ingleses, sim, mas foi... Queimaram o... Está bem, mas foi a passagem da sua independência. Não é uma guerra externa no sentido de equilíbrio de poder. Se nós olharmos para o mapa da Europa, vamos começar 1648, Westfália, nós vamos ver que a Europa é uma permanente guerra sobre territórios. Sempre. E, portanto, a Europa sabe fazer o equilíbrio de poder. A América desconhece isso. E a América dominou o mundo no século XX. E a pergunta é, qual é a ordem que nós vamos ter pós-Trump? E o que é que a Europa vai fazer? E aí vem o problema da fragilidade europeia, e que eu, Jaime, tenho toda a razão, que os europeus estão a meter a cabeça na areia. Que é, a nossa estrutura, como é de equilíbrio de poder, é uma estrutura de grande complexidade. Não tem flexibilidade. Por exemplo, diplomática. Um exemplo em concreto, vai-se fazer uma reunião sobre a Ucrânia, mas há uma coisa que tem que dizer à América. A Ucrânia é vizinha da Europa, não é dos Estados Unidos.
Portanto, você quando falar na Ucrânia tem que pensar que nós fazemos parte disto. É um nosso problema também. Mas Trump está numa cruzada diferente. O que ele diz é, como vocês não perceberam o mundo, com estas considerações todas, eu vou trabalhar por vocês. Mas, obviamente, ofende. Porque desconhece, ou seja, não é desconhece, dá a ideia que desconhece. Ele não desconhece. Ele está a escolher um caminho. E eu acho que os europeus têm que ficar assustados. Porquê? Porque se assim é, então nós vamos ter que mudar de vida. Mudar de vida vamos ter que tratar da nossa segurança, vamos ter que arrumar a casa, vamos ter que tirar a complexidade. E é muito interessante ver o que é que se passa neste curto espaço de tempo. Reparamos o que é que se passa. Temos o Sr. Draghi a dizer, não se chateiem com as tarifas porque vocês têm um problema na produtividade europeia. Já lá vamos. Tem um problema na produtividade europeia por isto. Esse é o segundo ponto que quando o Sr. Vance diz o valor do acidente é a liberdade de expressão e vocês estão a dizer para não fazer isso. Depois há uma espécie de, e esta é a parte que eu não gostei do Sr. Vance, porque até podia ter feito, e fê-lo nesta lógica, falou com a democracia que tem com a AfD, mas é uma espécie de continuidade de um revanchismo que eu percebo, porque realmente eles foram acossados nas eleições americanas pelos dirigentes europeus. Jorge, mas em política não se pode ter... Não, está bem, mas... eu achei muito mal ele não ter falado com as pessoas. Camilo, mas o tema... Por uma questão de respeito institucional. Mas a questão é essa, é que é também uma outra lição, ou seja, vocês meteram-se na nossa vida, eu agora meto-me na vossa. Mas isso é tranquilo. Não, está bem, mas... A mim não me incomoda nada que os americanos falem dos partidos europeus ou da política, não me incomoda nada. Incomoda é se começar a faltar respeito institucional. Pronto, mas isso vem até outra vez o império, aliás o mundo foi sempre governado por impérios e portanto se o império chinês, o austro, quer dizer, os impérios, que no caso é o império americano do século XX, quer ditar as regras do jogo. Não dita de uma forma militar, mas quer ditar as regras do jogo. O que a América está a fazer é isso. E o que é que acontece? Eu olho e digo assim, no arrumar da casa da América eu percebo e simpatizo e estou de acordo com muita coisa. Quando passa para a política externa, o confronto é muito maior. O exemplo talvez mais gritante disto é resolver a Ucrânia sem estar um representante europeu. Quando nós olhamos... Esse é um dos aspectos que mais me preocupou da história. Sim, mas é uma outra demonstração de um problema europeu, que se vê na conferência organizada pelo Macron. Sim, a de ontem. Sim, que de ontem o que é que aconteceu? Não aconteceu nada e, portanto, ficou a ideia da voz única. Não há voz única. É que não há na Europa... Pronto. Exato, não há voz única. E, portanto, os americanos estão a destapar. Mas o problema aqui, o problema que eu vejo aqui é que foi a Europa que inventou o Estado-nação e, por acaso, é um governo que quer voltar a esses tempos, mas o Estado-nação requer equilíbrios de poder. Aliás, todos a tratarem dos seus interesses vão criar um problema. E, portanto, estes equilíbrios do poder têm que ser feitos. Mas há uma coisa que Trump está a fazer e que nós temos que perceber que tem que o fazer. É que ele ganhou as eleições com uma ideia do que é que ia resolver. É isso que ele está a dizer. Vocês não têm voz única, vocês não se mexem, vocês têm complexidade, vocês não têm flexibilidade, vocês não pagam para ter defesa. Então eu vou tratar isto. Isto é uma chapada brutal nos europeus. Mas na defesa não. Mas quer dizer... Mas voltemos à questão O que Vance diz é vocês têm tratado a vossa defesa. Camilo, os europeus desvalorizaram sempre Trump. Sim, exatamente. Esse é o drama. No primeiro mandato, Trump vem à Europa, diz aos alemães na cara, vai correr mal porque vocês estão a alimentar os russos com a compra do gás e do petróleo, e os alemães nada fizeram por isso. Vai à NATO e diz, eu aborreço-me isto tudo, vocês são muito complicados e não estão a pagar. E ele já disse isto no primeiro mandato. Ele não está a dizer, ele está já no segundo mandato.
E os europeus, não vamos continuar, porque os europeus, o que é interessante ver, a política é fascinante porque a mudança de posições faz-se de uma forma muito rápida. Afinal, o wokismo não é um problema? Foi um problema. E o que é que as empresas todas fizeram? Foram atrás todas do poder. Agora mudam todas. Lamentavelmente. Não, e agora tem os políticos europeus a dizer para o Sr. Trump, não, mas isso do wokismo a gente também já não quer nada a ver com isso. Não. Os europeus quiseram o wokismo desde que as fronteiras estivessem abertas e que pudessem manter o regime da globalização e não havia problema nenhum. E viram as sociedades internas a ser destruídas, as pessoas a revoltarem-se contra aquilo, a não gostarem, mas como estavam a ganhar dinheiro e era bom, não queremos saber. Ora, esta duplicidade paga-se caro. Ou seja, não se pode... A política a política é feita para resolver os problemas das pessoas e das populações. E por isso é que eu venho com a história o primado da política sobre a economia. A economia não queria saber do wokismo para nada. Aliás, até ajudou a fazer isso. E Trump ganha as eleições a dizer isto aqui tem que acabar. E agora temos os dirigentes europeus, afinal, isto se calhar é melhor a gente esquecer isto tudo. E o Facebook já não te corta vídeos. Pronto. Ora, nunca a pergunta, assim, por isso é que por isso é que a minha ideia sobre Vance é ambivalente neste sentido. Ele tem razão na substância, a forma como está a fazê-lo, vamos ver os resultados. Porque o equilíbrio de poder na Europa é muito instável. E é tão instável que só a conferência de Macron já revelou uma data de problemas. Não há voz única, quem foi convidado e quem não foi, quem é que tem poder militar e quem não tem. E de repente fica tudo a pensar... Os únicos que dizem que estamos expostos a pôr boots on the ground são os ingleses que estão fora agora, da União Europeia. E que não têm... Camilo, e se formos ver, eu acho que os ingleses também é mais falar que outra coisa, porque eles... neste momento o exército inglês anda por 70 mil, é verdade. 70 mil homens. Pauperado, é verdade. 70 mil homens. Os equipamentos são, na maioria, são velhos, os que não foram velhos, eles deram muita coisa à Ucrânia, portanto também... Sim. Depois têm destes 70 mil, para aí 30% são não combatentes, quer dizer, tudo isto. Portanto, aquela ideia de... Quer dizer, quem tem, por exemplo, um exército neste momento... forte são os polacos, que são os... Mas eu sei disso agora, porque eu estou a chamar a atenção para isto porquê? Já lá vamos, Jorge. Porque ontem em Paris, a Polónia, a Espanha e a Alemanha disseram nós não pomos lá tropas. Ou seja, e é um país de fora... Não, eles disseram isto ontem. Não ponham tropas naquela linha. Exatamente. Bom, quem diz que está disposto a pôr é quem está fora da União Europeia. Isto diz tudo. Não? O Zelensky também disse que precisava de 200 mil, quer dizer, não tem pés nem cabeça, não é 200 mil, não é preciso 200 mil homens para fazer o tal controle das linhas da terra de ninguém, no fundo. O que eles querem, o que aliás que se vai fazer é uma terra de ninguém, para separar os mas uma coisa tipo Coreia. Mas onde é que eu acho que Vance tem... Porque, se nós olharmos para a história da Europa e dos territórios, nós percebemos que isto é um bocado... assim, não podemos dar exemplos ao mundo, porque vamos lá ver, podemos dar exemplos ao mundo, mas a nossa construção de Estado-nação é feita com golpes muito violentos. É verdade, não é uma coisa pacífica. Sim, mas também é legítimo dizer que em séculos a única construção que evitou que os Estados-nação andivessem à chapada durante 60 anos foi uma coisa chamada Comunidade Económica Europeia e agora a União Europeia. Também é legítimo dizer isso. E foi também a perda de poder, quer dizer, vamos lá ver. Perdemos também a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, quando se passa, exatamente, nós demos cabo da Europa e depois com a Segunda, quer dizer, foi digamos, os impérios europeus, que era, enfim, o domínio da Europa sobre o mundo, que foi até... Ficou em causa. Foi, exatamente, e desapareceu em 15 anos, não é? Com os tais ventos da mudança do Macmillan. A gente tem que ver que exatamente a Europa dominava, na entrada do século XX, a Europa dominava praticamente a África toda, e uma parte da Ásia muito substancial, quer dizer, com o Império Inglês na Índia, no Extremo Oriente, tudo isso. E tudo isso foi ao ar. Tudo isso foi ao ar. Agora, nós também, isso aí diga-se, melhor ou pior, nós exportamos, que é uma coisa que agora nos querem negar, com estes estudos pós-coloniais, mas não há dúvida que nós exportamos também
aquilo que depois se virou contra nós, que foi exatamente a ideia de independência, a ideia de Estado independente, tudo isso, quer dizer, isso foi uma ideia que nós exportamos. Sim, o Estado-nação é uma criação europeia. Exatamente, não ser governados, queremos ser governados pelos nossos. Nós em Portugal temos, aliás, uma coisa que nos devemos, nesse aspecto, é notável, porque fomos os pioneiros, com toda a nossa crise de 1383, 1385, somos os pioneiros de não querer ser governados por um rei que não seja de cá. Claro. Quando os alemães exportaram, no século XIX, ainda exportavam reis para a Grécia, por exemplo. Quer dizer, portanto, nós temos isso, quer dizer, fomos uns pioneiros nisso, que é uma coisa interessantíssima. Agora, essas coisas depois também se viram contra nós, quer dizer, isso é um ponto. Agora, eu acho que a ideia que a América teve, e no Kennedy teve um bocadinho, depois encolheu para o realismo, e depois, mas agora, depois com os Bidens, ainda com aquela ideia dos neoconservadores, quer dizer, é exportar, é uma coisa um bocadinho diferente, é exportar as nossas instituições, nomeadamente a democracia liberal, não é? Ora, eu acho, já que temos dito isso, e eu insisto sempre muito nisso, que é um ponto que, para haver democracia a funcionar, é preciso duas coisas. É preciso haver nação, e é preciso haver sociedade civil. Ou seja, a independência das pessoas na economia, que tenham negócios, tenham coisas que não dependam do Estado. Porque o que é que a gente viu com a exportação da democracia, por exemplo, para certos países? Eu lembro, por exemplo, para o Congo. O Congo ainda era o Mobutu, quando foi o fim da Guerra Fria. Ainda era o presidente Mobutu que estava no Congo. E ele fez logo uma lei que cada partido que tinha logo uma subvenção de não sei quantos milhares de dólares, um automóvel de grande marca apareceram para aí 100 partidos, assim, quer dizer, não é exagero, não me lembro agora os números, mas era assim uma coisa, lá está, e não representavam nada, quer dizer, e depois as linhas de voto eram étnicas, eram tribais. Exatamente. Mas eu gostava de voltar à questão do Vance e do equilíbrio de poder, que é um tema que eu sou sensível, porque a história da Europa é isto. A história da Europa, quando às vezes nós dizemos muito mal da União Europeia, e temos que o dizer, como o Draghi disse, mas a União Europeia é uma construção que reflete a complexidade europeia. E o problema, e é muito evidente que a América tem uma vantagem sobre a Europa, é que tem união política, claro, direta. E a Europa ou ganha sensibilidade sobre isso e percebe que tem que ter uma relação com a América também diferente, e não pode ser este ataque permanente a qualquer que seja o partido, ou republicano ou democrático, porque é importante para os dois. Porque a pergunta é também, a América sem a Europa também é diferente, é um mundo diferente. Mas eu gostava de voltar à questão da Ucrânia, porque da Ucrânia, e estamos a falar da Ucrânia, nós temos que lembrar a proposta do Sr. Putin à NATO, que era voltar às fronteiras da NATO de 1997. E depois eu fui ver. E o que é que ele quer? As fronteiras da NATO de 1997 era retirar a República Checa, a Hungria, a Polónia, a Bulgária, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Roménia, a Eslováquia, e depois a Albânia e a Croácia mais tarde. Então, e volta-se à questão russa. Havia um autor que dizia que os russos é um país sempre à espera de uma oportunidade para se expandir. São assim que pensam os russos. Os escritores russos, aliás, explicam um pouco a ideia, diria, do papel da Rússia naquela zona. E a Rússia é uma complexidade, porque tem o Islão, tem a Europa, tem a Ásia, portanto aquilo é muito mais complexo. E a classe intelectual, desculpa só, Jorge, é a classe política intelectual russa, historicamente sempre dividida entre os chamados eslavófilos, que têm um mais virado para o Oriente, e os pró-ocidentais. Exatamente. Isso é uma guerra permanente, intelectual e quando nós queremos política. Meter na vida dos russos, porque Putin é um déspota e autoritário, temos que perceber que
que eles têm uma concepção histórica diferente da nossa. E, portanto, é preciso ter algum cuidado. E porquê é que a Ucrânia é relevante? Porque se ele vai para a guerra da Ucrânia e já tinha feito a proposta e diz que a NATO quer expandir, o que ele quer é montar uma esfera de influência maior. No fundo é isso. É voltar à história da Europa. Jorge, desculpa. Eu acho que o que o Putin quer é manter a Rússia como uma potência na Eurásia. Para o Ocidente ele não quer nada. Não, sim, mas quer esta zona... Não estou muito seguro disso. Mas eu acho que sim. O que eu queria... O tema é o que os russos querem, é o que os russos querem. O que é que a Europa quer e o que é que querem os tais Estados-nação da Europa. Porque depois a formação do Estado-nação Polónia, ou Eslováquia, ou Lituânia, ou o que se quiser, é relativamente recente. Neste sentido que nós estamos... Mas a Polónia, como a Hungria, são nações antigas. Só que o problema delas é que estavam no meio de impérios. Claro. Nós, por exemplo, eu tive essa conversa uma vez até com o primeiro-ministro da Hungria, com o Orbán, porque ele dava esta ideia, que eu também já ouvi de várias pessoas, nós temos uma geografia abençoada nesse sentido, porque ficamos numa ponta e ficamos com um vizinho só, e o mar. Ao passo que os húngaros, os polacos, como estavam ali no meio e foram sempre, portanto, partidos entre os russos, os Habsburgo, os turcos, quer dizer, tudo aquilo, todos esses impérios, não é? Ou seja, as nações, uma nação no meio dos impérios, muitas vezes é uma nação cativa. É o caso que você estava a falar dos polacos. Os polacos, de facto, modernamente, estiveram mais tempo. Bom, os polacos também tiveram um bocado de culpa nisso, porque tinham uma monarquia eletiva, quando já todas as monarquias eram sucessórias, não é? Sim. Eles tinham uma monarquia eletiva, portanto, cada vez que morria o rei, lá reuniam-se aquelas... Sim, que eram milhares de coisas. Portanto, eles introduziram a democracia mais cedo. Onde eu queria chegar na questão da Ucrânia é quando ele faz a proposta e depois vai para a guerra, é porque a proposta não foi aceita. E, portanto, ele quer. Mas a Europa tem que saber uma coisa, e acho que já sabe, não é? Isso é evidente, é que os russos têm que ter um exército. Vamos ver, a tradição política russa é de grandes exércitos porque tem que ter disciplina naquele território com as confluências culturais todas. Ou seja, quando nós olhamos para a Rússia, sim, a Rússia são territórios conquistados. Nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Portanto, eles têm sempre um exército gigantesco. São um gigante militar, mas economicamente não são nada de especial. Mas militarmente são por causa da política interna russa. Porque aquilo é conquistar. E, portanto, a vida política russa é muito mais complexa também, porque se nós olharmos para o mapa, é impressionante. Eles a reduzirem do lado do europeu. Portanto, no fundo, eles vieram para cá e depois foram para lá. No meio do mas país isso foi no comunismo. Não, estou a dizer no comunismo. E começa com o Stalin a quebrar as regras de alta, porque diz, não vai haver o que é que foram as frentes populares. Havia eleições e ficaram com a Polónia, ficaram com a Checoslováquia. Tinham lá a tropa russa e o KGB e essas coisas todas. E, portanto, os russos estão sempre a pensar nessa sua história. Ora, esta é uma complexidade europeia, porque a Ucrânia é fronteira da Europa, não é fronteira dos Estados Unidos. Que os americanos têm que ter algum cuidado adicional. Mas os americanos meteram-se, por exemplo, em 2014, havia um presidente que era eleito, que era pró-russo, e tiraram-no. Quer dizer, houve aquelas revoltas todas e o homem caiu e foi para lá um presidente pró-ocidental. Caiu? Na Ucrânia? Na Ucrânia, sim. Claro. Então, foi uma interferência claríssima. E depois o que acontece? Isto só é possível esta Europa defender se tiver o aliado americano. Porque é preciso muito dinheiro para enfrentar aquela guerra. Isso foi o que o Vance e o Hegseth disseram que não ia acontecer em Munique. Não? Pronto. Não, mas o que é que não acontece? Era garantido. Não era garantido, exato. Mas é uma... Deixem-me fazer uma pergunta aos dois. Imaginem que tem um tipo do outro lado, que é um tipo que quer conquistar território. E houve uma declaração destas. O que é que vocês ficam a pensar?
Mas a coisa não é... A coisa é condicional. Aliás, o que o Vance diz é: vocês querem a nossa ajuda, e claro que é uma declaração muito mais política que geopolítica. Ele diz: vocês querem, então não podem estar a fazer no vosso espaço essas perseguições dos direitos, quer dizer, não podem estar a fazer controlos dos mídia, não podem estar a excluir determinadas forças políticas, etc. Porque senão, não é? No fundo... E há aqui um problema que os europeus não podem cair num erro, que acho que cometeram um erro nas eleições americanas, porque começaram a fazer o alinhamento que lhes dava jeito. Mas isso fazem todos. Não, mas eles agora Camilo, como somos aliados, isso não preocupa nada. Como Camilo, mas nós não podemos, nada disso. Está bem, mas nós não podemos desvalorizar o que faz porque nos agrada. Não é porque não, são aliados. Se somos aliados, nós não podemos. Porque é que a declaração de Vance é, eu diria, bem bombástica? Porque pode-se formar uma corrente na Europa que é o que interessa é mudar os Estados Unidos para que continuemos com a Europa como temos. Ora, o que os americanos querem, no fundo... Não tem sorte nenhuma. Não tem sorte nenhuma. Mas a Europa... Vamos ficar sozinhos. Mas tentaram. O que me preocupa desta história toda é outra matéria. É, depois de Munique, a Europa percebeu que vai ficar sozinha. Ponto. Não, vai ficar sozinha, militarmente falando. E enquanto não tiver capacidade de se defender, eu acho que aqui o Paulo Portas tem razão quando diz que a Europa devia ter armas nucleares, porque era a única forma de fazer deterrence neste momento, rapidamente. O que é que a Europa... Não chega. O problema é esse. E a questão é, o que é que acontece, entretanto, se os Estados Unidos deslocam todo o seu poderio militar para outro sítio, e bem, o que é que acontece à Europa do ponto de vista de defesa? Mas então voltamos ao tema... Isso é uma questão não é uma questão de 5 anos, nem 6, 7, 10. Agora vamos à hipocrisia e ao cinismo europeu. A hipocrisia e o cinismo europeu é: nós queremos passar os valores da Europa, da democracia, da liberdade de expressão, do comércio internacional, e depois o que é que nós vemos? Vemos que isso não se passou com uma data de coisas que Vance denunciou e que nós sabemos que é verdade. Sobre a defesa fizemos exatamente o mesmo. Sim senhora, que é preciso defender, e não pusemos lá dinheiro. Sim, erro da Europa. E então a Mother America, tu vai lá, trata lá dos teus assuntos, mas continua a deixar-nos manter aqui isto como está. Não vai funcionar com o Trump. E portanto a Europa é melhor pensar a época pós-Trump. E não é dizer que o Trump está errado e agora vamos investir. É como se eu tivesse... Mas, Camilo, mas a política é perversa e oculta. O que se vai investir para explicar que o Sr. Trump está errado, para corrigir o problema europeu, vai mais seguir a linha de Draghi. A linha de Draghi é mais interessante. Mas esquece isso, porque eu acho que a Europa já percebeu que não pode andar a dizer que fundar seja lá o que for para constar o que Trump está a dizer. A Europa já percebeu que vai ter que mudar a sua política de defesa. Sim, não sabe ainda como. Mas, Camilo, e não sei, esse é o problema. Não sabemos como, onde é que vamos buscar. Ora bem. Pronto, e voltamos ao tema. Voltamos ao tema que é a Europa. Vamos lá ver, há aqui um outro tema que é: enquanto a América tinha um modelo de cooperação, de generosidade até, de alguma forma, é verdade, que Trump diz, eu estou cansado dessa generosidade. Trump diz uma coisa no primeiro mandato, é porque eu acho que há um livro interessante sobre, que é feito por um Michael Wolff, fantástico, que é, ele conta a história de Trump, porque é que Trump não devia existir. Na prática é isso. Põe os casos todos de Trump, uma lista enorme, mas depois faz relatos do que é que o Trump ia dizendo. E Trump, na altura, disse, relativamente à questão da NATO, disse uma coisa muito simples. Vocês percebam que nós não vamos conseguir continuar a financiar este modelo, nós a pagarmos para o resto do mundo, ele para resolver o problema do déficit americano, até que emitir moeda, haver inflação, tudo aquilo, e portanto um dos temas da inflação que não se vai ver é de onde é que ela foi originada e quem é que a originou, se calhar uma parte tem a ver com na própria altura do primeiro mandato de Trump. Portanto, o que a Europa quis foi, vamos aproveitar, é mais ou menos o que Portugal faz com algumas propostas da Europa. Enquanto eles andam lá descidos, lá a ver se eles nos transferem dinheiro. Sim. Isto é a história da Europa agora. Ele vai acabar com isso.
Depois havia há um texto de um articulista do Spectator que eu acho que está bem feito, que é: cuidado, porque a forma da Europa, de Trump ajudar a Europa, pode ser tornar-se mais forte para enfrentar a China. Porque a China, eu não sabia, mas a China, mais ou menos o que compra a Rússia, dá para 6, 7 meses da guerra na Ucrânia. E, portanto, o enfraquecimento da China é também um enfraquecimento da Rússia. E o grande problema vai ser outra vez a distribuição destes blocos, porque a questão vai ser a China, a Europa, Estados Unidos, a Rússia, o Japão e a Índia. Grandes, se calhar a Índia, no fundo. E como é que isto vai ficar depois nesta era pós-Trump? E os europeus, eu acho que a conferência de Macron é boa no sentido em que dá um sinal, isto é mesmo sério. Acordaram. Mas depois revela aquilo que Vance, no fundo, disse, não é? Quer dizer, que não há voz única. E nós, claro que não há e não vai haver. E nós vamos ter que resolver o problema da Ucrânia. Porque a Ucrânia... O problema eu vejo o problema do Trump e do Vance é o seguinte: a Ucrânia é um problema europeu, mas também transformou-se num problema americano. Porque é um problema americano porque eu tenho que financiar esta guerra. Eu financiar esta guerra, eu ando a dizer que vou cortar, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou aquilo outro. Epá, eu tenho que resolver isto. E, portanto, o que a mim mais me preocupa é porque Trump, que sendo um homem de negócios, é um homem de poder, sabe que o poder tem que ser exercido. Na lógica de um analista analisa o problema como lhe apetece, as consequências são nenhumas. Não é verdade para um político. Um político resolve os problemas que são impostos. Ele tem um problema para resolver. Os europeus não podem fingir que ele não tem o problema para resolver e que está a quebrar. É verdade, está a quebrar a tradição transatlântica, está a fazer isso tudo. Mas já agora perceba o outro lado da mesa. Não vale a pena um tipo sentar-se a uma mesa de negociações e dizer: tu estás errado e eu que estou certo. Epá, tu não te sentes. Ficas tu a tua, eu fico a minha. Bom, agora, pegando aqui no segundo ponto que eu queria trazer para a conversa. Eu estava a ver o artigo do Mário Draghi no Financial Times de sábado. E os dados que ele dá são dados conhecidos, portanto, nem aquilo nem é preciso ir inventar. Ele pega nos dados do FMI e diz assim: a Europa tem neste momento de barreiras à circulação de bens e serviços internos tarifas, aliás, barreiras que valem quase 45%. E diz outra coisa: na indústria é 47% e nos serviços é 110%. Como é que a Europa, percebendo que tem este problema, ainda não corrigiu isto? Porque isto é uma matéria de agora. Camilo, porque a questão do Estado, eu tenho pensado um bocadinho sobre isto. Eu vivi em alguns temas da questão das diretivas de serviços na Europa. E é interessante olhar para as profissões: jornalistas, médicos, advogados, arquitetos. Se quiser fazer a circulação dessas pessoas na Europa, é muito complicado. Todos os países têm uma ordem, sim. Têm tem um critério de credenciação. Tem as guildas. Tem uns privilégios nacionais. Tem os privilégios nacionais. Tem as guildas. Proteção da Idade Média. O que é normal, mas isso tira a competitividade. Obviamente. Pronto. E, portanto, esse vai ser um drama para resolver, porque a Europa, há aqui coisas fascinantes, que é: nós continuamos a ter Estados-nação, pensamos como nações, e os políticos fazem aquelas grandes parangonas sobre a Europa, mas depois tratam da sua vidinha. O Estado Social português é um bom exemplo. Vamos deixar invadir isto médicos polacos e húngaros. Vamos ver o que é que faz a Ordem dos Médicos e o que é que fazem os lobbies todos. E, portanto, nós queremos viver... isto é tramado de dizer. Queremos viver à conta de um aliado que neste momento tem um conjunto de problemas para resolver e que por acaso até nos impacta a nós. Não vai funcionar. Eu acho que por isso é que a declaração de Sr. Vance é muito violenta. É violenta neste sentido, porque obriga a pessoa a sair da sua posição. Uma coisa é posições que a Europa constrói mediaticamente, outra são as posições reais. E por isso é que o artigo de Sr. Draghi é muito importante, porque ele
é uma espécie de uma ruptura dentro da Europa, mas vocês querem continuar, agora se me perguntarem, é para levarem à união política? Acho que isso é capaz de não ser um grande caminho, por esta questão que eu estou a dizer, porque a Europa é uma construção de Estados-nações sempre em equilíbrios de poder, em guerras permanentes. Eu lembrei-me de uma coisa, quando estava a ver este tema da NATO. Nós entramos na NATO logo no início, em 49. Os espanhóis entraram em 82. É verdade. Sim, sim, e depois de um referendo. Sim, sim. E a França também. Na altura, Salazar também percebeu o problema. Porque é assim, alguém nos defenda. Sim. Não, e o que é mais interessante Quer dizer, percebemos que isto é assim, Europa. Jorge, o que é também mais interessante é que o perigo, digamos, o perigo soviético, o perigo do comunismo, que era um perigo, era um perigo universal, levou exatamente as potências democráticas da NATO a aceitar o regime autoritário português, que não era de maneira nenhuma, não era um regime democrático, e como depois, sei lá, a Grécia e a Turquia, várias vezes, tiveram com regimes militares e ninguém os tirou. Porque lá está, respeitava-se a decisão da política interna, ou seja, não havia, e é muito mal, eu acho que é um erro profundo, e foi um erro da administração Biden, querer fazer desta guerra da Ucrânia uma cruzada das democracias contra aquilo que ele chama autocracias. Não funciona, quer dizer, porque mesmo a Guerra Fria foi ganha com alianças com os sauditas, com tipos que não tinham absolutamente nada a ver com democracia. Ora bem, esse jogo e digamos essa, como é que eu lhe chamaria, plasticidade ideológica das alianças, nós estamos num período desses, quer dizer, nós se vamos para a rigidez, para uma rigidez, é realpolitik, só podem ser democracias, sei lá, a Índia é uma democracia assim um bocadinho relativa, quer dizer, não é? Mas o mais paradoxal nisto é o presidente Putin, sendo um autoritário na lógica do déspota, ele, num conjunto de valores, aproxima-se da sociedade europeia conservadora. Exatamente. E, portanto, torna o processo ainda muito mais complexo. Ou seja, de repente, porque quando estávamos a falar na União Soviética, nós estávamos a falar no modelo, a União Soviética queria exportar o modelo comunista. Por definição. Por definição. E nós fizemos a exportação do nosso modelo dos valores do Ocidente. Mas, de repente, no Ocidente, apareceu um modelo totalitário pelo wokeismo, por exemplo, sim, com o cancelamento, e de repente a Europa e o mundo inteiro, como queria continuar com isto tudo aberto por causa da globalização, isto não interessa. Não interessa, exatamente. Claro que agora temos o resultado. Nós estivemos aqui em Portugal... Portanto, a coisa não é assim tão... Porque as pessoas, eu vejo as pessoas comentarem na televisão isto e digo assim... Na prática, o que eles querem é atacar Trump. Nem querem pensar. É a única coisa. Não querem pensar. Dizer, desculpa lá, tu pensa lá o que é que o homem tem pela frente. Não é uma brincadeira. Não. O que é preciso Trump? Porquê? Porque Trump não pertence à minha linha ideológica. Mas o que é estranho é, passado estes meses já sobre as eleições americanas, a pessoa mantém o mesmo raciocínio, o mesmo estilo. O Camilo. Sim. Mas o que é que se pode fazer? Não, podiam fazer como aqueles os homens do dinheiro todos, claro. Esses foi tudo. Os homens do dinheiro são mais rápidos. Foi lá tudo, pá. É o dinheiro deles, a conta bancária, como é que isto foi lá tudo, uns mais... E, portanto, não vale a pena, a simplificar as relações da política externa na lógica partidária. Um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, há 2 dias ligou-me, tivemos um bocado à conversa, e dizia-me ele assim, o fundamentalismo ideológico nas relações externas não funciona. Não funciona. Isso não existe. Quer dizer, isso é uma coisa que é o meu aliado para me defender contra quem? Realpolitik. É realpolitik. Se os espanhóis quiserem fazer alguma coisa contra nós, ou os franceses, nós temos sempre a velha aliança com a Inglaterra, vamos lá, porque a política externa, contrariamente ao que as pessoas se calhar julgam, até mais assente em alguns valores morais, no sentido de eu te proteger porque tu também me proteges a mim. Mas atenção, que isso, por exemplo, você há bocadinho estava a falar, o Jorge estava a falar ali na questão do Westfália. É muito interessante, porque a grande revolução que se dá em Westfália, porque estávamos a sair da Guerra dos 30 anos, que tinha sido
que tinha sido uma guerra ideológica entre católicos e protestantes, com barbaridades de parte a parte, com barbaridades horríveis de parte a parte. E foi uma coisa que voltou e que Westphalia pretendeu retirar, era o fator ideológico, a ideia da guerra justa, e passar a ser, a guerra passa a ser justa quando é feita por Estados, por um Estado soberano, aí não podemos bem falar. Sim, é soberania, Estados soberanos, ou seja, a guerra é justa e é legítima se é feita por um Estado soberano. Se for feita por bandos, não é justa. Não é justa nem legítima. Portanto, retirou-se essa ideia de cruzada, e, passou a haver um certo realismo, e a gente vê isso, por exemplo, começa a haver práticas em relação aos prisioneiros, começa a haver, quer dizer, há um emergir do que depois vai ser o direito da guerra, que é importantíssimo, quer dizer, por exemplo, não fazer aquilo que o Henrique V, por exemplo, em Azincourt, numa dada altura, massacrou os prisioneiros todos franceses, porque não tinha maneira de... Não, mas eu quando me refiro a valores morais não era nesse sentido. Eram os valores morais do acordo que não tem enforceable legal. Ou seja, eu acordo, te vou proteger, em circunstâncias, até faço um documento, mas eu não posso impor, não posso ir recorrer. Por exemplo, usar o Tribunal Penal Internacional, porque há aqui uma outra dimensão na política que é muito estranha, que é a ideia que se faz política usando tribunais e comunicação social. Mas porquê é que foste buscar agora o Tribunal Internacional, Penal Internacional? Porque de repente é verdade que nenhuma guerra é saudável do ponto de vista humanitário. Se a gente pensar bem, e portanto a ideia de criar logo um condenado que está a massacrar outros por isto, aquilo, é um bocado perigosa, porque, quer dizer, é perigosa, pode-se fazer, mas poder pode, mas depois os termos práticos é, e depois so what? Como é que eu aplico a pena? Se ele perder, portanto, se eu derrotar, posso aplicar a pronto, pena. Quer dizer, é sempre a revelia. Quer dizer, eu aplico plenas à revelia ao mundo inteiro. Eu agora vou... E pode acontecer, aliás, o senhor Garçom, não foi? Que andava a julgar o planeta inteiro. É verdade. E, portanto, o resultado correu mal. Os italianos fizeram a mesma coisa e correu mal. Mas isto para voltar à questão da política, e por isso é que o senhor Vance... A declaração dele é muito violenta, bombástica, e devia-nos fazer despertar, não só para o problema europeu, mas para o problema americano, para que nós possamos perceber que, se calhar, é melhor nós encontrarmos aqui um caminho comum que sirva aos dois, porque não vale a pena. Porque agora, Camilo, eu depois acho isto fantástico, que é assim. Quer dizer, acho fantástico, porque vou conhecendo mais ou menos as peças e fico fascinado. Nós andamos a discutir o Estado Social na Europa de forma inacreditável. E de repente vamos todos investir em defesa. O problema é que não estamos a discutir. Como é que vão explicar isso às populações? Isso era o terceiro ponto. Eu gostava que me explicassem porque é que o Ministro das Finanças diz ontem, com tanta propriedade, que nós não vamos aumentar a despesa, porque sabendo que temos que gastar mais em militar. Então vamos cortar as despesas sociais? Ele diz que não. Pronto, e portanto ninguém na Europa quer falar sobre isso. Pronto, é essa. Mas é interessante, desculpa só, porque se formos para essas políticas, os tais partidos que eles não gostam, dos populistas e não sei o quê, aí vão ganhar as eleições em toda a parte. Quer dizer, se formos para uma coisa, dizer, olha, por causa dos russos, a gente agora não vais ter. Vais diminuir as pensões, vais não sei o quê. Vão todos, quer dizer, perdem as eleições. Completamente. E aí eles ou acabam impondo uma ditadura, que também não vejo que haja muita força para isso, quer dizer, interna, ou perdem as eleições. Quer dizer, quem é que vai na Europa aceitar? Está bem, eu admito que os polacos, aqueles que estão ali na linha da frente, eu admito que sim, porque para além disso há ameaças, há razões históricas e não sei. Agora, o resto, ir aceitar isso, os tais... É começar pela França, tens logo o gilet jaune na rua.
Claro, claro. Pois, mas, Camilo, mas isto depois leva a uma questão que é óbvia, não é? Quer dizer, os movimentos militares russos têm objetivos de alterações de política também na própria Europa e nos Estados Unidos e na correlação de forças. E um deles é o nosso próprio modelo económico, porque de repente, então se calhar nós percebemos que isto não pode ser assim. E agora, eu acho que o que mais me preocupa é a cegueira europeia em relação ao assunto. Ou seja, continuam a tratar o Trump como se ele fosse irracional. Não funciona, quer dizer, não se brinca em política externa como estão a fazer. E eu acho que o Jean tem razão numa coisa, que é o Vance depois diz estas coisas com ar pacífico, tranquilo, e que é de uma violência. Se fosse o Sr. Trump, acho que já lhe tinha tirado ovos, tomates, o Vance diz, o homem... Claro. E o Vance vê-se que aquilo é tudo pensado. Claro, é uma frieza. Porque o Trump tem uma coisa que muitas vezes é emotivo, para bem e para dizer bem. Quer dizer, para dizer bem diz aqueles superlativos todos, you are extraordinary, you are fantastic, mas também quando diz brutalmente as coisas. Agora, lá está, eu estive a ver, vocês não sei se sabiam isso, e por acaso é interessante, o Trump teve uma correspondência nos anos 80 com o Nixon, porque conheceram-se, eles moravam, aliás, os dois em Nova Iorque, relativamente perto um do outro, a 5 ou 6 quilómetros, portanto, e o Trump encontrou-se uma vez com o Nixon no 21, naquele restaurante celebérrimo, na Rua 52, no 21. E depois o Trump escreveu-lhe uma carta a dizer que o admirava muito, que ele era um dos grandes homens da América. E depois há uma correspondência que a biblioteca, aquele arquivo do Nixon, publicou. E é muito interessante porque, para além de algumas coisas o Trump, por exemplo, quer que o Nixon e a mulher vão viver para a Trump Tower. Mas foi na altura, não, para lhe dar um certo prestígio e tal. Mas não, aliás, numa altura em que o Nixon estava na mão de baixo, portanto, coitado, aquilo era o pós-Watergate. Mas é muito interessante esse lado, porque, e depois alguém que os conhece aos dois diz, bom, o Nixon ensinou alguma política externa, ou nestas cartas vê-se que o Nixon, e depois têm os dois a mesma, têm algumas obsessões. Tem algumas obsessões, que é, por exemplo, os jornalistas, o perigo dos jornalistas. E tem razão, porque eram dois odiados pelos jornalistas. A segunda coisa era a televisão. Eles ambos acham que a televisão é a grande força do futuro. É muito interessante essa... Mas há uma declaração que vale a pena aproveitarmos, porque há uma declaração, já não me recordo, de um dirigente, não sei se é do secretário de Defesa americano, o Exxon, que diz, mas nós... quando vamos para a negociação, digam lá o que é que vocês querem. E isto é tramado, porque é uma forma... Ele reconhece que se calhar aquilo foi longe demais, com o Vance, digam lá o que querem, mas depois revelam um problema. O que é que nós vamos dizer em comum? Vamos pôr lá militares, vamos lá pôr dinheiro, como é que vocês vão fazer? E isso é outro drama. E é muito significativo que eles vão conversar para a Arábia Saudita. Pois é, por acaso era para ter falado disso hoje de manhã. Eu também acho que isso é significativo. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Quero agradecer a quem está desse lado. Quero, antes de ir embora, lembrar que as parcerias que nós temos para tornar o canal financeiramente independente, que é com a Prozis, com a Blue Crown. E este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30. Já sabe que eu e você temos encontro marcado amanhã às 8h. Muito obrigado.